fim, agora, nós vamos falar sobre a contaminação por micotoxinas, né? Então, quem são as micotoxinas? São substâncias produzidas pelos fungos. Então, quem são os principais fungos? Os bolores e as leveduras, né? Então, esses bolores e leveduras, eles sintetizam essas micotoxinas e que podem levar a efeitos deletérios para a nossa saúde, que é o que a gente vai ver agora. Então, as micotoxinas, como eu falei para vocês, então, pegar aqui meu cursor, são produtos tóxicos de certos fungos microscópicos que se desenvolvem sobre e em produtos alimentícios de origem animal e vegetal, né? E a sua importância é que alguns deles podem gerar uma toxicidade aguda, né? Pode gerar um problema tóxico agudo e pode ser cancerígeno, né? Então pode exercer uma função de carcinogênese, né? Então, elas podem estar distribuídas em toda a cadeia alimentar. Quem são os principais fungos que estão relacionados aí com o desenvolvimento dessas micotoxinas? Então, é o Aspergillus, Fusarium e Penicillium, que são os principais fungos que geram aí, que são produtores dessas toxinas, dessas micotoxinas. E esses micro-organismos, né, esses fungos, eles são parte da flora normal de plantas. Então, é muito difícil haver esse tipo de contaminação, tá? Bom, então o controle de micotoxinas, ele é realmente difícil, porque a presença dele está em todos os lugares, a invasão de fungos, então ele pode estar presente na pré-colheita, nas sementes, no solo, no ar, e daí gerar a contaminação dessas sementes, desses grãos, enfim. E a gente precisa lembrar, né, que os fungos estando presentes no ambiente, no ar, enfim, eles crescem por hifas. Então eles são, deixa eu colocar aqui minha mãozinha, eles vão crescendo, não é uma replicação como acontece com a bactéria, né? Eles não têm uma divisão binária, eles vão crescendo, eles vão se manifestando em hifas. Então por isso da dificuldade, enfim, de se controlar a presença dessas micotoxinas. Então, há 4 tipos de micotoxinas, principalmente em função da sua toxicidade, né? Então, a gente tem a aguda, que é aquela que pode causar danos ao rim ou ao fígado. A gente tem a crônica, que é aquela que pode levar ao câncer de fígado. Por quê? Porque é o fígado que é um dos grandes responsáveis pela detoxificação, né? Pela eliminação dessas toxinas. A mutagênica, que causa danos ao DNA, então não necessariamente leva a câncer, mas quem sabe possa levar câncer futuramente, né, pelo desenvolvimento de células que são mutagênicas, e a teratogênicas, que podem causar câncer aí futuros, qualquer tipo de câncer futuro. Dentre as micotoxinas, a mais conhecida delas é a aflotoxina. Não sei se vocês se lembram, né, mas é uma das grandes responsáveis aí pela contaminação do amendoim. Tanto é que todos os alimentos que eram produzidos com amendoim, né, que eram livres da aflotoxina, eles recebiam um carimbinho, né, alimento seguro, e aí tinha um amendoim com a mãozinha assim, né, então significa que são alimentos que estão livres dessas aflotoxinas. E as aflotoxinas, elas são produzidas principalmente pelo Aspergillus flavus e os Aspergillus parasiticus, né? Esses 2 tipos de aspergilos, eles produzem essa aflotoxina dentro desses cereais, dentro desses grãos, e em temperaturas e em condições adequadas vão se desenvolvendo e daí vão produzindo as suas toxinas. Então, lembrando que esses fungos, eles se desenvolvem muito rápido porque eles vão crescendo em hifas, né? Tanto é que um alimento que está com bolor, a gente consegue sentir o cheiro, o gosto na outra ponta, de tão ruim que são, né? Que é a produção dessas toxinas. A mais pronunciada dessas toxinas, né, tem sido encontrada em nozes e, como eu falei para vocês, em amendoins.
e outras sementes que têm aí lipídios, né, incluindo, por exemplo, milho e sementes de algodão. Então, onde mais a gente encontra a aflotoxina. Aqui no Brasil era muito característico do amendoim. Dentre as aflotoxinas, existem várias delas, e a gente citou aqui uma delas, que é a aflotoxina M, que ela pode ser excretada pelo leite, pode ser excretada pela urina de vacas leiteiras e daí contaminar, né, os alimentos de maneira geral. Existem outras espécies de mamíferos que também, se consumirem a ração que tiver a aflotoxina, ela também vai contaminar o leite, vai contaminar via urina. Então, como produto da contaminação, né? Então, o leite, a urina da vaca vai estar contaminado, ou qualquer de outra espécie, se a ração estiver contaminada. E aí tem que tomar cuidado, porque muitos desses alimentos, né? Então, o milho, semente de algodão, que não são processados de maneira tão adequada, eles são usados para ração animal. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, eles não vão para consumo humano, mas vão para ração animal. E a gente sabe que, mesmo assim, pode chegar a contaminar produtos de excreção, né? Então, o leite, a urina, e isso mesmo contaminar os alimentos de maneira geral. E aí, as aflotoxinas, né, elas podem levar aí a necrose aguda, vou pegar aqui meu cursor, a necrose aguda, a cirrose, pelo fato de atuar sobre o fígado, né, poder levar aí ao desenvolvimento de câncer no fígado em várias espécies de animais e também nos humanos, né, justamente porque o fígado é um dos principais órgãos metabolizadores aí de retirada aí dessas toxinas. E nos países desenvolvidos, a presença da aflotoxina no alimento, né, elas são muito mais causadoras de câncer do que da aflatoxicose aguda, ou seja, né, dessas que pode gerar necrose, que pode gerar aí alguma toxicação, algum sintoma de gastroenterite. Então, por isso que as aflotoxinas, elas são muito mais estudadas, pensando aí em relação ao seu potencial carcinogênico. E, né, nos países africanos, em alguns países do sudeste da Ásia, como o cuidado, né, de armazenamento não é aquele cuidado, né, pensando que são países aí subdesenvolvidos, aquele cuidado que a gente tem, não é tomada devida às providências, então lá é associado com uma grande incidência de hepatoma, né, em função da grande quantidade de aflotoxina na dieta. Então lá eles não tomam os devidos cuidados de armazenamento. Então, para a gente, né, nós vamos ter uma aula prática que vai estudar aí a presença de fungos. Então, para a gente é não consumir os alimentos fungados de nenhuma hipótese, mesmo aqueles que estejam, né, por exemplo, mamão, o fungo está na pontinha, então a gente não deve consumir o alimento inteiro, não é só tirar o fungo e consumir, justamente porque a gente sabe que os fungos, eles crescem em hifas, então mesmo que a gente não visualize, eles estão lá presentes e, além disso, eles podem produzir as suas toxinas, né? E algumas toxinas geram potencial, não só, né, do que a gente chama de toxicose, então, de gerar, por exemplo, petequias ou alguns sinomas, né, aquelas vermelhidões na pele, como processos alérgicos, enfim, né? Ou também como a gastroenterite, mas eles são causadores aí de câncer, né, de mutagênese do DNA e causadores de câncer, principalmente câncer de fígado. Então, é essa a nossa preocupação com o consumo de alimentos que estão fungados, né, aqueles alimentos que sofreram aí o crescimento, que não sofreram uma conservação adequada, né, que foram armazenados de maneira inadequada, ainda úmidos, e que favoreceu aí o crescimento desses fungos de maneira geral, tá bom? Então, finalizado todos os agentes etiológicos aí causadores das DTAs, né? Existem mais alguns, e esses são os principais. Então, é importante que vocês saibam, né? Para a gente poder, principalmente, fazer as nossas apresentações dos artigos. Então, saber um pouquinho sobre a característica de cada um deles. Acho que é isso, gente.
Terminando por aqui, até mais. Beijinho, tchau, tchau.